Olá, pessoal do curso de Apometria de 2020, que iniciaremos a turma agora dia 7 de março no Centro Espírita Aprendiz do Evangelho. Aqui é o Carlos, está falando, tudo bem? Eu decidi gravar este vídeo em cima de uma apresentação que eu já possuo sobre fundamentos de apometria, então eu adaptei essa apresentação, tá? Para que vocês possam assisti-la e, ao mesmo tempo, ter como uma lição de casa para o próximo dia 7. Quer dizer, você vai ter que assistir esse áudio, lendo os slides da apresentação que eu vou apresentar aqui para mostrar para vocês agora, um por um, e anotar suas dúvidas, questões, observações, tudo que você quiser, para que a gente possa discutir isso no dia 7, já no primeiro dia do curso, tá bom? Um ou outro colega é possível que já tenha visto essa apresentação, não tem problema, sempre é tempo de aprender alguma coisa nova. Então a gente usa essa apresentação como uma forma de abertura dos nossos cursos, ou quando alguma casa pede para a gente fazer alguma apresentação, falar sobre a apometria, a gente apresenta esses slides, tá? Então, estamos aqui com esse slide que vocês estão vendo aí, de abertura e fundamentos de apometria. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2020. Vamos em frente, então. Tá? A nossa âncora está aqui, quer dizer, dispensa comentários, ao contrário do que muita gente pode pensar, que a apometria é um trabalho paralelo à doutrina espírita. Não é. Ele é um método espírita, portanto, inserido dentro da nossa doutrina. E as nossas âncoras estão aqui, Kardec, Jesus, e nós embaixo buscando a luz que vem desses seres que hoje se encontram na espiritualidade. Vamos lembrar um pouquinho do que o nosso amigo Edgar Armon escreveu para nós, e aqui eu digo algumas palavras do espírito Valentim Lorenzetti, no livro História das Fraternidades, que foi psicografado pela dona Marta Tomás, dona Martinha. Valentim foi o meu dirigente durante vários anos, pessoa com quem a gente conviveu, e hoje na espiritualidade nos manda alguns recados. Então vale a pena, antes de falar da apometria propriamente dito, relembrar alguns conceitos que o comandante Armon esclareceu para nós. Aliás, ele não quer nem ser mais chamado de comandante, sim de irmão Edgar, ou simplesmente irmão Edgar Armon. Tá? Então o Valentim diz assim, que quando reencontrou no plano espiritual o comandante, como é costume eles falarem, né? Que agora prefere ser chamado de irmão Edgar, tivemos a oportunidade de, revivendo aprendizados, conhecê-lo um pouco mais. E aí, um pouco mais do que o nosso amigo Edgar Armon deixou para nós, está aí, por exemplo, no livro Passes e Radiações, onde ele diz o seguinte, no capítulo 14 desse livro: a sequência qualitativa dos trabalhos de cura material é a seguinte: preces, passes, trabalhos comuns mistos, P1 e P3A, com seus desdobramentos, até inclusive operações mediúnicas. Veja só, que o próprio Edgar Armon já assentia com essa possibilidade de desdobrar-se os trabalhos que eram realizados na Aliança, segundo o modelo que foi padronizado, né, uniformizado dentro da Federação, e depois na Aliança, e depois outros movimentos aí que surgiram após o trabalho do Edgar Armon dentro da Federação, assumindo aí que pode ter desdobramentos, inclusive até operações mediúnicas. Tá? E ele diz ainda assim, no livro Passos e Radiações, capítulo 15, o P3 poderá ser desdobrado em P3B, P3C, P3D, etc., para atender condições e necessidades diferentes do trabalho em geral, como especializações outras ligadas a horários, local de trabalho, natureza da obsessão, inclusive nos casos provocados deliberadamente. Nós vamos ver daqui a pouco em alguns slides que eu vou mostrar, obsessões complexas, que é o termo que nós utilizamos em apometria e que a espiritualidade utiliza, que estão classificados nesses casos provocados deliberadamente, coisa que às vezes até os próprios espíritas teimam em não aceitar, em não acreditar, achar que isso é coisa de invenção da nossa cabeça, e não é. Veja que o comandante já assentia com essa possibilidade de desdobrar esses trabalhos para atender especializações. Quer dizer, hoje você vê dentro da própria federação alguns tipos de atendimentos que são voltados para alcoolismo, para drogas,
para casos de transtornos emocionais, esquizofrenia, síndrome do pânico, depressão. Quer dizer, são especializações que se fazem tanto com o apoio da espiritualidade como com os encarnados. Não é só a espera da espiritualidade, nem só dos encarnados. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E continua ainda a palavra lúcida de Edgar Armand. E ele dizia assim, ainda no capítulo 15, e eu fiz questão de frisar, de grifar essa frase. Se prevalecer a necessidade de doutrinação, veja só, se prevalecer, isso quer dizer que nem sempre deve prevalecer, não é obrigatório. Mas se prevalecer a necessidade de doutrinação, esta deve ser feita com sobriedade, evitando ostentação de conhecimentos doutrinários ou eloquência literária, que nenhum efeito produzem no âmbito dos obsessores, mas muito ao contrário. Está na hora da gente deixar de subestimar os obsessores, deixar de subestimar o plano das trevas, aquilo que a gente chama de plano inferior, que eu coloco entre aspas, viu? Porque de inferior, acho que diferente de nós tem muito pouco. Então, o próprio Edgar Armand já sentia, falou, se houver necessidade de fato, quer dizer, se prevalecer necessidade de doutrinação, existe aí algumas coisas que precisam ser observadas, porque eloquência verbal, fala empolada, postura empolada, né? Isso não adianta nada sobre os obsessores. Aliás, eu já havia assistido entrar na casa com um e sair com dois do P3B. Continuando, né? Diz ainda Edgar Armand, no mesmo capítulo 15, atualmente, o próprio plano espiritual está utilizando para obsessores empedernidos e irredutíveis, quer dizer, aqueles obsessores bem difíceis, aquela obsessão bem difícil, aparelhos especiais produtores de energias concentradas que operam rapidamente os desligamentos. Ora, nós estamos falando de desobsessão com equipamentos na espiritualidade. E aqui no plano encarnado já se fala, e existem grupos que testam isso, a desobsessão com corrente magnética, sem necessariamente ter a doutrinação. Não estou dizendo que não tenha que ter, meu Deus do céu. Mas existem métodos que a gente precisa testar em parceria com a espiritualidade. Veja, aparelhagem para produzir energia concentrada que opera o desligamento. E ele ainda continua, é um processo ainda privativo, mas que tende a se generalizar em breve tempo, pela incidência cada vez maior e mais obstinada de obsessões coletivas em todo o mundo. Ora, nós estamos vendo que o mundo está passando, essa transição, que não é só um título de livro espírita, transição planetária. É algo sério, real, vivo, que está acontecendo, não vai acontecer, está acontecendo, e a tendência é de se acirrar, aumentar. E para isso precisa-se de métodos cada vez mais ágeis, rápidos e orientados para uma modernidade, para um ambiente de mudança, sempre para o melhor. Ainda no livro, nesse livro agora, Prática Mediúnica, quando ele fala do método das 5 fases, nesse mesmo método, o das 5 fases, indicamos a conveniência de simplificação do transe e da redução a limites mais restritos e objetivos das doutrinações de sofredores e obsessores em geral. Em muitos casos, substituindo palavras e argumentos por fluidos de amor e vibrações coloridas. Ora, meu Deus, é a mesma coisa do que nós falamos anteriormente, né? Restringir esse tipo de atendimento, o diálogo espiritual com as entidades, longe de nós, a gente está dizendo qualquer coisa aqui contrária, que não deve ser utilizada a doutrinação. Não é nada disso. Primeiramente que esse termo doutrinação é um termo absolutamente em desuso, fora do ambiente, do nosso meio, porque ninguém doutrina absolutamente ninguém, né? Mas esse diálogo, ele vai ser aplicado assim que necessário, mas não sempre, para todos os casos. Tem mais ainda o que o comandante Armand diz a respeito. Por exemplo, ainda no Prática Mediúnica, no capítulo 4, num dos capítulos, que é o capítulo 4, que chama-se O que mais importa, ele questiona essa prática da seguinte forma, palavras dele no livro. O que é preciso ter em vista, em primeiro lugar, é que o que mais importa não é a prática em si mesma, mas os resultados, as consequências que dela podem advir para médiuns e assistentes. Por isso, deve ser abolido tudo aquilo que não for realmente útil e que não tenha em vista um fim elevado. E continua. Por exemplo, ele dá um exemplo disso. Não é imprescindível a doutrinação de espíritos inconscientes visando os indivíduos um por um como costuma ser feita.
não é imprescindível. Não é imprescindível. Esse trabalho serve mais do que outra coisa para exemplificação em caráter geral de ensinamentos doutrinários. Ora, não é imprescindível. Por que isso? E aí ele esclarece isso ainda mais no próximo slide. Ele diz assim: sempre houve espíritos inconscientes e sofredores nos planos etéreos, ao passo que a doutrinação individual como sistema é recente, pois veio do intercâmbio com os desencarnados no correr das sessões e dos exemplos apontados pela codificação. Sim. Então, o que acontecia com esses espíritos inconscientes, obsessores, sofredores? Como é que ficava, então? Se não existia doutrinação, se não existia diálogo com eles? Armon ainda continua dizendo: anteriormente, pois, à codificação, não haveria esses espíritos? E se os havia, não eram eles doutrinados? Ou desde o princípio do mundo permaneceram nesse estado, aguardando que o sistema fosse implantado? Onde é que estavam esses espíritos? No limbo? Vamos esperar que a doutrina espírita surja no mundo através de Kardec para que a doutrinação apareça. Não é impossível uma coisa dessa. Quer dizer, não se pode, em sã consciência, acreditar numa coisa dessa. Por que não? Armon explica novamente. Claro que não, né? Os espíritos não ficaram esperando. Todo espírito, após o desencarne, tem quem o assista, e nenhum realmente permanece na dependência direta dos que vivem na carne. Ora, como se nós encarnados, se os desencarnados dependessem exclusivamente de nós. Né? Então, pessoal, isso é para a gente pensar. Vamos avançar aqui na nossa... Nós temos aí em torno de uns 30 minutos aqui de slides para vocês estudarem aí nesses próximos dias. E ainda diz o Armon: e dos milhões de espíritos existentes na erraticidade, somente uns e outros são escolhidos segundo determinadas circunstâncias para receberem momentaneamente o auxílio espiritual da doutrinação em sessões espíritas. Que coisa, não? E justamente para permitir que um conhecimento maior e uma melhor compreensão dos detalhes da vida espiritual e das condições morais do ser sejam por esse meio fornecidos aos homens em geral. Vamos continuar. Eu dei uma pausa aqui para tomar um pouco de água. Vamos lá, né? E a gente tem muito que refletir sobre essas palavras sábias de Edgar Armon. Sábias palavras. Que tantos de nós ainda teimamos em não ouvir. E ele, desde de encarnado e hoje na espiritualidade, alertando, e ainda nós teimamos em não ouvir. Palavras aí do espírito Valentim Lorenzetti. O que está impedindo o avanço no campo da mediunidade é o próprio espírita. O preconceito, a rivalidade, a competição e a ignorância dominam as diretorias das casas espíritas, o que é lastimável, e isso atrasa o nosso passo. Em 1998, o Valentim mandou algumas mensagens espirituais, e no teor dessas mensagens constava a seguinte frase: estamos atrasados em 50 anos no programa da Aliança. Isso foi em 98, hein? Ora, se nós estamos atrasados e ele teve coragem de vir da espiritualidade para falar isso, é porque a coisa é muito séria. Nós estamos muito atrasados. A mediunidade em breve deixará de se manifestar pelas formas grosseiras que temos visto até agora. O curso de médiuns adotado pela Aliança Espírita Evangélica precisa ser totalmente reformulado. Será como uma iniciação no seu lado místico. Veja só que coisa bacana, né, de se falar. Uma iniciação espiritual do ponto de vista místico. Místico não no sentido do misticismo barato, mas da mística, da integração do ser com a espiritualidade. Da nossa religação, da nossa religiosidade verdadeira. E é por isso que as palavras dessas pessoas hoje na espiritualidade, o próprio Armon, o próprio Valentim e outros amigos, né, vem nos alertar também, através de outros trabalhadores espirituais, as experiências que o P3B, especialmente, e é por isso o gancho que nós pegamos do P3B para falar da apometria, onde se observa, e os trabalhadores que eu tenho conhecimento, os amigos meus que trabalham com P3B de forma muito acentuada e aprofundada, têm lidado com questões muito interessantes, observando a evolução dos métodos obsessivos. Eles têm percebido isso. Ou seja, as trevas também evoluem nos seus métodos. E diz aqui o espírito Pai João de Aruanda, no livro Magos Negros, Magia e Feitiçaria sob a Ótica Espírita, psicografado pelo médium Robson Pinheiro, de quem nós vamos falar muito aqui, para os que gostam e para os que não gostam,
Diz o pai João de Aruanda, as trevas têm se especializado e aprimorado cada vez mais intensamente os seus métodos, mas infelizmente a maioria dos grupos espíritas e umbandistas, veja, ele não exclui nem os umbandistas, ainda prefere cristalizar-se na metodologia consagrada ao longo de décadas. Quer dizer, a gente fica sempre naquela passada, porque dá uma espécie de segurança na gente, né? Toda mudança provoca um desconforto, né? Então, pensar em mudar é uma coisa absurda. Quer dizer, como é que nós vamos mudar? Mas a mudança vai acontecer independente de nossa vontade ou não. Já está acontecendo. E as trevas estão se especializando. E nós, que temos por obrigação confrontar essas forças tenebrosas que provocam, inclusive, crimes hediondos contra a humanidade, ficamos aí enquadrados no item 932 do Livro dos Espíritos, né? Por que os maus sobrepujam tanto os bons em influência? Resposta, porque os bons são tímidos. Essa palavra timidez aí tem uma outra conotação, pode ter a conotação de covardes, né? Nós podemos estar sendo covardes, preferindo nos cristalizar em métodos que hoje já não se faz mais eficaz para atender todos os casos obsessivos. Porque as trevas apresentam para nós quadros de obsessões complexas, subjugação, possessão, indução hipnótica, pensamentos obsessivos recorrentes, o indivíduo entra em processo de hipnose externa, trabalhos de magia. E aí nós falamos de magia no presente, no passado e no passado remoto. Porque quando um trabalho desse é feito no passado ou no passado remoto, e essa energia fica fixada, ela tem um processo de ressonância no tempo e continua atingindo o indivíduo. Se ele não buscou um processo de trabalho interior, de autoconhecimento, de reforma íntima, o nome que a gente queira dar, essa obsessão complexa fica ressonando. Trabalho de magia existe e funciona assim. Tem médium por aí trabalhando por mal para burro. São obsessões complexas. Implante de aparelhos parasitas, por incrível que pareça, chips, peias, aparelhos eletrônicos, nós colocamos, ou orgânicos, formas que se criam, ideoplastias que têm vida temporária, mas que passam a sugar a energia vital do indivíduo. Ideoplastias, formas mentais, contaminações fluídicas. O indivíduo entra num ambiente, não sabe por que, começa a passar mal. Toda vez que ele passa por aquele ambiente, ele passa mal. Por que será? Nunca parou para pensar? Eu não estou dizendo que todo ambiente está contaminado, mas é uma reflexão. Vocês devem sair daqui agora, assistindo esse áudio e esses slides, refletindo. Sequestro de duplo etérico, sabe o que é isso? Nós vamos estudar. Procura questionar o que é isso para a gente discutir no dia. Sequestro de duplo etérico. Personalidades e subpersonalidades, aquilo que a psiquiatria moderna chama-se de transtorno dissociativo da personalidade, nós temos um diagnóstico do ponto de vista espiritual para essa questão. Traumas vivenciais do presente, do passado remoto, que permanecem ainda conversando dentro da personalidade atual da pessoa, que gera processos de auto-obsessão. Esse é um dos aspectos mais bonitos de se estudar dentro da apometria. E os trabalhos de P3B têm lidado com esse tipo de coisa, e alguns colegas têm percebido esses nuances no trabalho do P3B, e enquanto outros temerosos, como eu já ouvi, quando aparece alguma coisa estranha no P3B, o dirigente pede para o grupo mediúnico dizer o que eles estão percebendo. Os médiuns temerosos falam, o plano espiritual está dizendo que não é para entrar aí, não. Que é para mandar isso embora, que isso é coisa do assistido. Coisa do assistido. Não lida com a questão, não aprende, não trabalha. O plano espiritual trouxe um caso para ser atendido pelo grupo, o grupo devolve o caso para a espiritualidade, com medo de atender. Ou por não estarem devidamente aparelhados para lidar com essa situação. Como é que nós vamos fazer isso? No curso de apometria a gente vai ver. Aqui mais um pouco da fala do Edgar Armon, né? Não se trata só de tratar mediunicamente os casos de obsessões complexas, de implantes, mas estudar esses casos, dissecar, compreender a sua gênese, a sua origem, e assim entender que a etiologia da obsessão, quer dizer, a causa problemática da obsessão está essencialmente na reforma íntima como fundamento da liberação da pessoa. Engana-se quem acha que a gente está fazendo apometria simplesmente para trabalhar com assistência espiritual. Isso é uma inverdade. E quem divulga isso
desconhece absolutamente a essência do trabalho do Dr. Lacerda, do próprio comandante Armon e do trabalho de apometria. Né? Aí diz ainda Pai João de Aruanda respondendo algumas perguntas como essa. A doutrinação, entre aspas, a doutrinação não é suficiente. Aí respostas do Pai João de Aruanda, esse espírito sábio, milenar. Não adiantam apenas palavras decoradas de trechos do Evangelho ou conceitos apreendidos nas aulas de catequese espiritual. Cada vez mais a doutrinação tradicional será eficiente para um número menor de espíritos, que à medida que reencarnam, tornam-se mais capazes, críticos e questionadores. Presta atenção na qualidade dos espíritos obsessores que aparecem nas suas sessões de P3B. Presta atenção no discurso deles. Presta atenção no conhecimento deles. Diz a espiritualidade para nós, por incrível que pareça, diz assim para nós, que até para você ser obsidiado por um mago negro, você tem que ter merecimento. Porque os magos negros verdadeiros, de verdade, eles não se prestam a obsidiar qualquer espírito como a gente, que para eles nós somos qualquer um. Eles se prestam a causas maiores, de obsessões coletivas, de crimes hediondos, de práticas tenebrosas. Será que conversar com eles é suficiente? Não é suficiente. Continua ainda a espiritualidade, mais uma vez, pegando o gancho com o Valentim. Os chamados trabalhos de P3B, em alguns casos, têm levado os médiuns ao animismo e até mesmo à mistificação. Também é tanto receio de lidar com as coisas que você acaba cristalizando o mesmo jeitinho de trabalhar. O mesmo jeito, a mesma forma. A chamada doutrinação desaparecerá, olha só aí. Veremos em seu lugar reuniões de vibrações com grupos de médiuns com sensibilidade desenvolvida no que diz respeito à concentração, fé e amor. É aquilo que o Edgar Armon falou ali atrás, que a gente mostrou para vocês, que ele escreveu, né? Se prevalecer a necessidade da doutrinação, do diálogo. Não quer dizer que vai prevalecer sempre, mas se prevalecer, vai ser feita. Mas ela não deve ser vista única e exclusivamente como o único método capaz de solucionar as questões obsessivas. Nos cursos de médiuns deverá ser dada ênfase e maior atenção aos sensitivos conscientes, telepáticos, os quais sustentarão o intercâmbio físico-espiritual. É a chamada corrente magnética, né? Que é muito mais do que fazer a corrente de mãos. Nós vamos ver isso também. Você sabe o que é desobsessão por corrente magnética? Procura saber. Levanta essa dúvida aí para a gente conversar. E aqui, esses pesquisadores inspirados e inquietos, né, sempre buscando aí, inspirados pela espiritualidade, experimentados na prática mediúnica com lastro científico, ambos, Edgar Armon, aqui em São Paulo, e o Dr. José Lacerda de Azevedo, médico no Rio Grande do Sul, desenvolveram métodos específicos para amenizar a dor do próximo na área das curas espirituais. Ora, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Trabalhadores de Jesus, trabalhadores do Cristo, deixando exemplo para a gente, desdobrar o trabalho deles. O que tem de mais? Eu não vejo motivo para tanta crítica sobre a apometria ou outros métodos de trabalho. Eu fico incomodado com isso. Eu não falava que eu fico triste, eu também fico triste, mas eu fico incomodado com esse desconforto desnecessário que alguns companheiros têm manifestado sobre a apometria, sobre o magnetismo, sobre a desobsessão por corrente magnética. O trabalho do Edgar Armon, a gente já conhece um pouquinho dele aqui, e aqui o trabalho do Dr. José Lacerda de Azevedo, que essencialmente a tônica da apometria está expressa nesses dois livros, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, e o segundo livro, Energia e Espírito, Teoria e Prática da Apometria, onde ele fala muito mais dos casos que ele tratou apometricamente, que ambos nós vamos estudar no curso de apometria. Vamos lá. Tem aqui um pouquinho de história, de conceitos, como surgiu a apometria, que eu vou passar rapidamente, que isso aqui a gente vai conversar também na história da apometria lá no curso, né? O senhor Luiz Rodrigues, que era um porto-riquenho radicado no Brasil, ele era um estudante de hipnotismo, de espiritualidade, e desenvolveu uma técnica chamada hipnometria e apresentou essa técnica no Hospital Espírita de Porto Alegre, na época, né? E o Dr. José Lacerda de Azevedo, que era médico do EPA, né, do Hospital Espírita de Porto Alegre, aperfeiçoou essa técnica e chamou a técnica, em vez de hipnometria, chamou de apometria, porque ele era espírita. E ele teve um motivo pelo qual ele chamou de apometria, né? Em 1987, ele publicou a primeira edição do livro dele, depois de testar a apometria, de praticá-la, exercitá-la, inclusive dentro de casa. Ele publicou o livro
contendo os fundamentos, a metodologia e alguma casuística, que é alguns casos que ele tratou, que a maioria dos casos está no livro 2, que é o Energia e Espírito. Tá? Então, são esses dois livros, os livros básicos da apometria que nós vamos estudar. Não tenho mais nenhuma apostila da internet, baixei uma apresentação da internet, todas eu acho que são muito boas, mas nós vamos estudar na fonte, e a fonte são os livros do Dr. José Lacerda de Azevedo e alguns livros que a gente vai acrescentar na sequência. Tá? Aqui, aí ele criou lá um movimento, um grupo, né, chamado Casa do Jardim, que é dentro do hospital, que depois saiu do hospital, hoje é um centro, né, lá em Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de conhecer o centro, lá para ver o trabalho de apometria deles, dirigido lá por uma equipe que foram alguns discípulos do José Lacerda de Azevedo, entre eles o João Pedro, né, que é um amigo nosso, aí, que deu muita força para a gente na implantação da apometria aqui em São Paulo. Tá? Está no site da Casa do Jardim. Os livros de estudo da apometria, o Espírito e Matéria, o Energia e Espírito. Esse aqui é o livro do João Pedro Farias Rodrigues, um dos dirigentes da Casa do Jardim, como eu disse agora. Introdução aos Fundamentos de Apometria. Ele desdobra, ele amplia a visão do Dr. José Lacerda. É um livro muito bom, mas nós vamos estudar inicialmente os dois primeiros. Tá? O Introdução ao Fundamento de Apometria não vai dar tempo de estudar agora. Mas isso fica livre depois para a gente ou marcar um novo ciclo de estudos ou deixar que vocês comprem, quem quiser. Para ler também não tem problema. Ele aprofunda um pouco mais, ele abre, esclarece um pouco mais o pensamento do Dr. Lacerda, tá bom? Bom, por que a palavra apometria? Apó, em grego, eu estudei grego, para mim isso é um pouquinho fácil de falar sobre essa palavra. Apó em grego quer dizer de, a partir de, é o from do inglês. Ou além de, tá? Apó. Metron quer dizer medida, então além da medida. Daqui para uma outra medida. Então, designa essencialmente o desdobramento, que você sai de um ponto para outro. Tá? Designa o desdobramento espiritual, ou aquilo que a gente chama de bilocação, que foi estudado pelo Ernesto Bozano, Aksakov e outros. Tá bom? A apometria é uma técnica complementar de assistência espiritual que se utiliza do desdobramento, da projeção da consciência e demais técnicas. Não é só desdobramento. Existem outras técnicas que a gente usa na apometria. Que a essa altura você já deve estar sabendo quais são, lendo os livros, não é mesmo? Então, como está dizendo aqui, nós consideramos, porém, que não se aplica apenas a técnica do desdobramento, mas todas as instâncias por onde transitam as leis da apometria através da dinâmica de atendimento. O atendimento apométrico tem uma dinâmica, que nós vamos estudar, que nós vamos praticar. Essa dinâmica não dá para padronizar, viu? Aliás, graças a Deus ela não é padronizável. Porque senão, caso contrário, a gente ia querer encaixar tudo dentro da mesma caixinha e com apometria é impossível você fazer isso, tá? Já vou dizendo logo desde o começo, desde a entrada, para o pessoal não achar que está sendo enganado na saída, né? Então, a apometria ela tem uma dinâmica de atendimento, leis, técnicas, mas o que acontece, a forma como o trabalho transcorre, ele difere de métodos padronizados, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns slides a respeito. Falar de desdobramento, o que desdobra? Olha, tem muita coisa que desdobra. Nós vamos estudar a essência dos nossos corpos espirituais, porque desdobra o duplo etérico, desdobra o corpo astral ou o perispírito, desdobra o corpo mental inferior, desdobra o mental superior, total ou parcialmente, com ou sem lucidez. Isso depende muito de cada médium, de cada pessoa. E para Kardec isso não passou despercebido, porque esses conceitos de Allan Kardec relacionados ao desdobramento estão explícitos no Livro dos Espíritos, na Gênese. As palavras desprendimento, que ele usou, hein? Desprendimento, sonambulismo, dupla vista, vista espiritual, vista psíquica, vista sonambúlica ou emancipação da alma, são todas sinônimas de desdobramento. Tá? Como é que a gente trabalha o desdobramento? Dá uma lida aí. Assiste até o final os slides. Pergunta, anota a dúvida. Por quê? Porque Kardec ainda diz na Gênese, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Então, o órgão sensitivo do espírito é o perispírito. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se deve buscar a causa da dupla vista ou vista espiritual. Aqui também se pode chamar de vista psíquica, aquilo que nós chamamos de evidência, tá, gente? Da qual muitas pessoas são dotadas quase sempre sem saberem, assim como a vista sonambúlica, o sonâmbulo, o médium que entra em transe total ou parcial e deambula, ali anda, conversa, vê,
E depois, quando ele retorna do transe, ele relata aquilo que viu. Tá bom? A vista sonambulismo. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Quando a gente pega uma ficha de um assistido, por exemplo, eu não preciso nem dizer, e submeto essa ficha do assistido ao grupo de médiums para verificação. Eu não preciso nem ler o nome e nem endereço, nem dados do assistido. Eu tenho aqui a ficha do assistido com um determinado caso. Os médiums, isso que Kardec diz aqui no slide anterior, às vezes sem perceber, ele expande a sua consciência, a sua capacidade perispiritual, e essa expansão capta elementos da vida desse assistido que está registrado na ficha. E aí o médium começa a falar um pedaço aqui, outro médium fala outro pedaço ali. Junta-se tudo isso, porque um médium só não faz verão, né? Um médium só não faz um trabalho, precisa de um grupo. Então, essas verificações, esses relatos de evidência parcial, cada um vai juntando, e esse ajuntamento de informações faz com que a ficha seja verificada. Por quê? Porque o perispírito se expande, capta elementos que fazem parte na irradiação desse fluido perispiritual. Aí o que nós chamamos de evidência. Alguns perguntam, né? Por que tem pulso energético em apometria? Já ouviram falar isso? Quem já não conhece, ou quem já conhece, sabe do que eu estou falando. Pulsos, estalo de dedo. 1, 2, 3. Por que isso? Nós vamos estudar isso também no curso de apometria. Tá? Tem um motivo por que isso se faz. Não vou falar agora, deixar de surpresa para vocês, ou mesmo para vocês levantarem a questão. Diz ainda o Dr. Lacerda, né, umas palavras interessantes dele. Apometria trata-se de uma técnica anímica sem relação com o mediunismo. Essa é a frase do Dr. Lacerda que está no livro dele. Aí alguém pode ler isso assim e achar que está estranho, né? Por que o Dr. Lacerda está falando uma coisa dessa? Ora, porque ele explica, vamos explicar o que ele quer dizer com isso. Técnica anímica, por quê? Porque é uma potência da alma que não exige a atuação de uma mente desencarnada. Então, a nossa alma, o nosso espírito, nós, enquanto espíritos, enquanto seres espirituais, temos uma série de potencialidades. Por que a apometria é considerada uma técnica anímica? Porque usa muito das potencialidades do médium. E ela confronta essa ideia de que nós temos que deixar tudo na mão do plano espiritual. Isso é uma falácia. O médium é ativo no trabalho mediúnico. Se ele não for, acho que não tem nem que perder tempo no trabalho. Então a apometria explora essa capacidade anímica, como eu vejo no outro slide aqui. Utiliza amplamente as forças anímicas, mentais e orgânicas dos médiuns. Eu pergunto, por quê? Por que a apometria se utiliza amplamente de forças anímicas, mentais e orgânicas dos médiuns? Por quê? Espiritualidade não tem essas forças? Resposta: não. A espiritualidade não dispõe de energias anímicas. Uma força anímica que nós temos, que está lá no capítulo 4, estou com o Livro dos Espíritos aqui na minha mão. Livro 1 do Livro dos Espíritos. Todo mundo sabe que o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. Livro 1, capítulo 4, Princípio Vital. Dá uma lida lá. Você vai entender aquilo que a gente chama de fluido vital, ou que os cientistas, especialmente o Charles Richer, que cunhou um outro título para esse fluido vital, quando ele via que esse fluido era exsudado dos médiuns nas sessões de materialização, ele chamou isso de ectoplasma. O plano espiritual não tem ectoplasma. E o ectoplasma, na espiritualidade, é considerado ouro. Por quê? Porque a fonte do ectoplasma é o nosso duplo etérico, que vitaliza o corpo físico. Então, o ectoplasma, ou fluido vital, é uma energia material e muito necessária para a espiritualidade realizar alguns trabalhos, algumas curas. Por isso que o nosso trabalho tem que ser um trabalho de parceria com a espiritualidade. Nós precisamos deles, mas eles precisam de nós. Mas tem gente que não pensa assim, não. Tem gente que gosta de frisar a ideia num erro de crença comum. E esse erro é o seguinte, ele diz o seguinte: a maior parte do trabalho espiritual é feita pelo plano espiritual. Eu já ouvi dizer até que somos só coadjuvantes. 90% do trabalho o plano espiritual que faz. Nós só fazemos 10%. É mesmo? Sempre? Tem certeza absoluta do que você está falando? Não é bem assim, companheiros.
Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Palavra de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos pensar um pouco mais. Nós não somos só coadjuvantes no trabalho espiritual. Nós, os médios, os trabalhadores, são importantes, são ativos. É aí que eu vejo um dos aspectos mais bonitos da apometria, esse caráter investigativo, potente de aplicação de energia, de a gente ter capacidade de entender as nossas forças, de sermos agentes junto com a espiritualidade, e não passivos. Quem espera sentar num grupo apométrico para ser passivo, simplesmente para ficar lá vibrando, pense bem, viu? Pense bem se é isso que você quer. A apometria é muito mais do que isso. O médium é corresponsável, se não no todo, mas em boa parte, pelo resultado do trabalho, através da doação consciente das suas forças anímicas. Nessa altura do campeonato, nós já estamos aí há pouco mais de 30 minutos dos slides. Eu sugiro que, se a gente chegar perto de 1 hora, você assista em 2 partes, tá? Ou se você tiver 1 hora de tempo mesmo, porque vai ser importante para você assistir. Então, vamos continuar. Ter apenas... Isso aqui foram palavras de um espírito que surgiu para nós no trabalho. Ele estava acompanhando o trabalho. Interessante, um espírito bem próximo da gente, assim, sabe? Pelas essas palavras dele, ele diz assim, olha, o pessoal falava que tinha que ter boa vontade, claro que a boa vontade é importante, mas ele disse assim, ter apenas boa vontade não serve nem mesmo para fazer café, quando não se sabe a quantidade de pó que deverá ser utilizado. Chega a ser engraçado, né? No final do trabalho ele falou isso. Falou, é mesmo, porque às vezes, só a boa vontade às vezes não é suficiente. Por maior que sejam os corações bondosos que querem, que atuam realmente com boa vontade, acho que sem boa vontade a gente também não faz nada, né? Mas o que o plano espiritual quer dizer é que não basta só estar munido da boa vontade, precisa de técnica, precisa de estudo, precisa de entendimento, precisa entender o campo de trabalho, o campo da guerra, os instrumentos, as armas que nós vamos utilizar e o inimigo. Compreender ele para nos compreendermos também. Porque muitas vezes foi de lá, das trevas, que nós viemos. Muitos de nós. Não sei vocês, mas de mim eu tenho certeza. Mas vamos continuar, né? E aí diz o Dr. Lacerda, falando das energias no plano espiritual, livre no reservatório do espaço, a infinita energia cósmica está permanentemente à nossa disposição. Olha que coisa bonita, né? À nossa disposição, a energia cósmica. À nossa disposição. Por que não utilizar? O trabalho se desenvolve em ampla parceria entre o grupo mediúnico de apometria e os mentores espirituais. Então tá aí uma cena. Essa cena é um retrato, é um desenho de alguns slides que eu adquiri de um grupo espírita que fez um trabalho sobre as obras de André Luiz. E esse aqui é aquela reunião que se passa no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então estão os mentores ali, né, aqui atrás. Está aqui o André Luiz e o Hilário, né? Eles com óculos aqui, aquele psicoscópio, que eles observavam a parte psíquica espiritual dos médiuns, né? E aí os mentores do lado, enfim, e os médiuns, os assistidos, né? E os médiuns ao redor da mesa. Então, em apometria, a gente tem que aprender ou reaprender algumas coisas. A primeira é não cair na armadilha de achar que tudo que o plano espiritual falou é 100% verdade. Primeiro, porque tem muita coisa filtrada pelo médium. Segundo, porque nem todo espírito é muito semelhante a gente. Eles estão ali para contribuir, não para acertar sempre. Então, questionar os espíritos, se for necessário. Às vezes a gente fala isso, tem gente que fica bravo com a gente, né? Como se você estivesse falando alguma heresia. Então, questionar os espíritos. Deixar que eles falem também, deixar que os espíritos falem. Às vezes o médium, o dirigente, só ele quer falar, né? Interfere o espírito está falando alguma coisa, lá um mentor está falando, as pessoas interferem, fica jogando confete no mentor espiritual. Já vi mentor espiritual ficar bravo, falo, minha filha, para de falar. Não preciso desse tipo de coisa. Interagir no ambiente de trabalho, o médium tem que interagir. Dar oportunidade a todos os colegas do grupo para participarem. Cada colaborador é um membro ativo. Não há espaço para meros curiosos, negadores, pessimistas ou competidores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Viu? Não há espaço para isso. Para curioso, menos ainda. O Dr. Lacerda, quando estudou a apometria, então ele estabeleceu um conjunto de leis, quer dizer, de enunciados que
definem a dinâmica de atendimento apométrico. Daí essas são as 13 leis, tem mais algumas. O João Pedro, lá, como eu falei do livro Introdução a Fundamentos de Apometria, ele desenvolve mais, acho que uma ou duas, não sei, não me lembro. Mas não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas, porque cada um de nós vamos ter que estudar muito essas leis aqui e defendê-las, inclusive. Né? Apoio mútuo, aí, como é que é o nosso trabalho no CEI Genebra? Nós somos muito próximos do CEF, do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, que foi quem nos deu apoio lá com o Jairo, o Edgar, o Antônio Carlos, né? Então, o time lá do Jairo deu muito apoio na implantação da apometria aqui no CAE Genebra. Tá? E tem outras casas co-irmãs aí do Movimento da Aliança também, que também praticam apometria. A Comunidade Espírita Evangélica, na Rua Gandavo, o Grupo Espírita Razim, o Centro Espírita Aurora dos Aprendizes, aqui na Zona Oeste, né? Pelo menos esses que são do meu conhecimento. Né? Então, o que nos interessa aqui é se a gente puder, e há um interesse nosso em criar aí um fórum para a gente bater papo com essas casas. Né? E nesse apoio mútuo a gente entende aí alguns conceitos. Por exemplo, existem alguns termos ou práticas apométricas com nomes variados: apometria quântica, apometria xamânica, apometria cósmica, apometria umbandista, apometria universalista. A gente respeita todas essas variações ou terminologias, né? Mas a gente prefere ficar simplesmente com a apometria pura e simples que o Dr. Lacerda desenvolveu. Temos interesse em uniformizar as práticas apométricas, ligadas à área de assistência espiritual da casa, que é o que nós fazemos, observando aí o programa da Aliança, mas com cuidado. Então, uniformizar e observar o programa não quer dizer padronizar. É impossível padronizar um trabalho de apometria. É impossível. E vocês, na prática, vocês vão perceber isso. Tá? Já é bom ir questionando a respeito. Tá bom? Porque a padronização foi importante para a Aliança, para a Federação, na época do comandante Armon. Porque tem uma vantagem. Os passes padronizados, os trabalhos padronizados uniformizam as práticas, né? Permite o atendimento de grande número de pessoas, possibilita o intercâmbio entre casas e núcleos, então cria um ambiente fraterno entre as casas, entre as pessoas. Agora, tem uma desvantagem também. Né? Qual é a desvantagem da padronização? É incapaz de lidar com o imprevisível. Se aparecer um espírito ali cor-de-rosa, acaba com o PTSD de muita gente, sabe? Estimula o engessamento das práticas. Se a gente não parar para pensar, como fez o Kardec ali, né? Deus deu a inteligência para a gente construir, fazer as roupas para vestir, porque a gente nasceu sem roupa. Então tem que ter inteligência, tem que pensar. Pode criar temor ao lidar com casos complexos. Nós temos o apoio no CRE Genebra de um hospital espiritual chamado Hospital Fé e Caridade, que foi inicialmente construído sobre a egrégora do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Esse centro, esse hospital espiritual nos dá apoio até hoje. Existe lá uma equipe espiritual, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas um médico que se chama Jair, que é muito próximo da gente lá dos trabalhos. Quando necessário ele vem, chama atenção, corrige, orienta, estimula. Né? Então a equipe de... E ali os médicos são os mais diversos segundo os casos. Psiquiatra, psicólogo, terapeuta, especialista. Já tivemos até endocrinologistas do astral, obstetras do astral para tratar casos de pessoas que promoveram aborto. Então, coisas muito interessantes. Tá? Equipes espirituais mesmo. E os espíritos que eu digo diferentes, que lidam com o nosso trabalho. Aí eu pergunto, você é preconceituoso? Você está preparado para lidar e aceitar falanges espirituais como essas aqui? Os pretos velhos, né? Poxa, quem não gosta de trabalhar com preto velho? Tem um preto velho aí que não é bonzinho, não, tá? A falange dos caveiras, que são os guardiões de cemitérios, eles trabalham com a gente, porque a gente tem um trabalho voltado nessa área dos cemitérios. Depois eu explico para vocês. Falange dos caveiras, mentores espirituais que trabalham em cemitério. Os indígenas, Itaporã, Brogotá, Tupinambá, Cobra Coral. E as mulheres do astral que estão acostumadas a lidar com as encruzilhadas emocionais. Elas são apelidadas de polícia feminina do astral. As pombagiras. Essas que não têm absolutamente nada a ver com a crença de que são prostitutas, que são mulheres da vida. Não tem absolutamente nada a ver, isso é uma ignorância. São mulheres com muito amor no coração, acostumadas a lidar com
com entroncamentos energéticos emocionais na vida das pessoas, casos muito difíceis, que só alguém com muito amor no coração e muita coragem, como essas mulheres, para lidar com elas. E acima de todos eles, o mestre de todos nós, que permite a entrada dos espíritos diferentes. Né? A Falange dos Caveiras, os Exus, né? E a Polícia Feminina do Astral, as Pombagiras. Tá bom? Como diz Kardec na Gênese, o brasão do universo tem apenas uma divisa: a unidade sobre a variedade. Isso aí está no capítulo 6 e tem 11 da Gênese. Unidade sobre a variedade. Olha só que coisa. Engana-se aquele que acha que vai ser tudo igualzinho. Eu costumo brincar com o pessoal, que eu acho que se a gente pudesse assistir, todo mundo ter evidência e assistir uma sessão, um trabalho apométrico ou de desobsessão, ou de P3B, aquilo ia parecer mais uma sessão brega, sabe? Porque você ia ver gente vestida de todo tipo. Mas tem amor no coração, tem incumbência espiritual para trabalhar, então ele vai ser bem-vindo naquele trabalho. E aí eu falo um pouco dos espíritos, né? O Preto Velho Bonfim, espíritos que são próximos de nós, o Caveira, né? O Guardião Caveira, o Guardião Veludo, os indígenas de Brogotá e Itaporã, Pena Branca, Cobra Coral, Tupinambá, Caboclo das Sete Encruzilhadas, as Fungogiras, né? A Polícia Feminina, os espíritos da natureza. Irmão Ferreira, o Cangaceiro do Cristo. Irmão Ferreira nada mais é do que Virgulino Ferreira, o Lampião, que hoje é conhecido como Cangaceiro do Cristo na espiritualidade, trabalha pela sua redenção, redimindo os outros. Padre Pio, que já se apresentou para nós. Sabe quem foi Padre Pio? Procura saber também. Existe inclusive uma casa espírita no Rio de Janeiro que leva o nome dele. Padre Cícero Romão aí. Então, Frei Damião, toda a falange aí do Nordeste está presente com a gente. Né? Os nossos irmãos Edgar Armon, Valentim Lorenzetti, que está desde o começo, antes desse grupo que hoje é a apometria da Genebra, sábados à tarde, antes, há 15 anos atrás, era um grupo de sustentação que eu criei lá na casa, que alguns compreenderam, outros não, e a gente foi mantendo adiante esse grupo, e depois nós convertemos, estudando, aplicando a apometria, conseguimos implantar a apometria nesse grupo. Né? Vamos estudar aí os conceitos que Kardec esclareceu para nós, segundo os quais o homem é composto de 3 elementos: corpo físico, perispírito e espírito. Só que o perispírito aí ele se desdobra em outros corpos, né? Você sabia disso? Como duplo, como astral, mental inferior, mental superior. O espírito, que a gente chama de sua essência, o corpo búdico, o átmico, que é o espírito, a essência espiritual, que a gente chama de agregado humano. Esse agregado foi estudado muito por Albert de Rochat, por Charles Richer e outros luminares aí da metapsíquica, da moderna parapsicologia, chamada de metapsíquica, e dos estudos de Albert de Rochat também com metapsíquica. Né? O desdobramento dos corpos, vamos trabalhar desdobramento dos corpos. Desdobra o corpo astral do médium, desdobra o corpo mental inferior, desdobra o mental superior, desdobra o etérico. Cada médium tem uma forma de responder a isso. Esse desdobramento não é comum e igual para todos. Isso a gente vai estudar também. Vamos falar de abertura de frequência de vida presente e vida passada, né, para trabalhar personalidades e subpersonalidades. E alguém pode perguntar, como já perguntaram para você, é verdade que a apometria faz regressão à vida passada no assistido? Eu respondi, não, é mentira. É mentira, não fazemos isso. Tá? Então, a prática de pesquisa, de investigação de vidas passadas, sim, a gente entra em frequência quando necessário. Mas isso não significa que a gente faça regressão em ninguém. A formação de campos de força. Então, está aqui, por exemplo, aqui a médium desdobrada, olha aqui o cordão de prata dela, né? Ela desdobrada no astral, protegida por uma cúpula de luz amarela, e os obsessores lançando energias negativas, e essas energias sendo rechaçadas aqui pela proteção da médium. Então, campos de força, que são campos, especialmente campos piramidais, que também tem um motivo pelo fato de ser piramidal, né? Ou retangular, ou circular, tá? São campos de força. Formação de imagens de campos de força está um episódio muito interessante no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que eu vou citar isso no curso. Tipos de atendimento, então volto a falar aqui, obsessões complexas, aparelhos parasitas, síndromes de personalidade e subpersonalidade, transtornos mentais profundos, como depressão, pânico, fixações mentais, transtornos dissociativos de personalidade. Já tivemos a oportunidade de trabalhar casos muito interessantes, muito aprendizado para a gente.
polarização de estímulos de memória, indivíduo que tem um pensamento fixo, pensamento recorrente de suicídio, homicídio, ódio, perseguição, né? Aqueles delírios persecutórios, trabalhos de magia, magia negra mesmo, feito, a gente desfaz esse trabalho, trabalhos de magia negra feitos dentro do centro espírita, por dirigentes do centro. Você está abrindo, falando nossa aí, está abrindo a boca? É verdade. Muitos dirigentes de centro ou de trabalho foram magos do passado, magos negros, e que hoje praticam de outro jeito, tentando resgatar um pouquinho do que o que nós fizemos, né? Perseguições espirituais insidiosas, enfim. Casos não solucionados totalmente, por exemplo, ou parcialmente nos trabalhos P2, CH, P1, P3A, P3B, são encaminhados para atendimentos em apometria, tá? Então nós vamos estudar os livros aí de apometria e abordar assuntos que são correlatos com esse universo. Magnetismo, hipnose, dupla personalidade, desdobramento, física quântica, magia, reencarnação, mediunidade, fitoterapia, umbanda, religiões. Tudo que estiver conectado com o assunto apometria faz parte do nosso contexto. Não existe limite para isso. Existe organização e disciplina, isso sim. Tá? Tá aqui um outro livro muito interessante que vale a pena a gente ler. Muito interessante, muito orientador. Magos Negros, Magia e Feitiçaria sob a Ótica Espírita, do Espírito Pai João de Aruanda, pelo médium Robson Pinheiro. E o nosso Pai João de Aruanda, quem eu respeito muito, tem muita coisa para nos dizer aí. É indispensável a abertura consciente para o novo. Muitos insistem em ver a mudança como substituição do que se fez até então, o que é um equívoco de grandes proporções. Nós não queremos excluir tudo que foi feito, mas somar. O nível superior transcende e inclui o inferior, ele não exclui. Então nós estamos num caminho ascensional que inclui elementos que nós já trabalhamos até agora e acrescenta novos. Capacitar-se significa somar e não subtrair ferramentas. Olha aí, palavras do Pai João, né? Se porventura tais agrupamentos, espíritas ou umbandistas, não se atualizarem urgentemente, ficarão desprotegidos e à mercê de investidas das quais não poderão esquivar-se. Hoje as trevas estão muito mais interessadas, ao invés de ficar estimulando o indivíduo para fumar um cigarrinho aqui, tomar um copo de uísque ali, não estão preocupados com isso, não. Estão preocupados em deixar o centro na normose, naquela normalidade patológica, né? Até fechar. Ou ter aquele número minguado de assistidos, de trabalhadores sempre desmotivados. Né? Isso é investida também. É inadiável a atualização dos métodos espíritas e umbandistas em face dos ataques cada vez mais elaborados dos emissários das sombras. Né? Não subestime as sombras. Não subestime. Pelo que se expôs até aqui, eu costumo dizer que a apometria não se encaixa na tradicional padronização de métodos e técnicas adotadas pela nossa aliança ou por qualquer outro movimento espírita. Tá bom, gente? Então, não se encaixa. Vocês vão ver isso na prática. Os maiores desafios estão em desenvolver segurança mediúnica, a confiança e a motivação interna dos médios. Tem médium que está tão acostumado a ficar no estado passivo, mas tão acostumado, mas tão mal acostumado, que para ele desenvolver segurança mediúnica é um perereco, é duro, viu? É duro. Fazer com que o médium acredite nas próprias forças. Construir uma relação de amizade, respeito, sigilo e cumplicidade no grupo mediúnico. Isso se constrói. Isso não é imposto de fora para dentro. Muitos dos grupos passam por triagens periódicas, onde novos trabalhadores entram e outros saem. Até que o grupo tenha uma configuração mínima, básica, que consiga ter amizade, respeito, sigilo e cumplicidade para que o trabalho transcorra. Porque nós dissemos que em apometria o assistido fica nu. Quer dizer, a gente tem uma visão muito grande. Mas o trabalhador também fica nu. Porque o primeiro a ser tratado é o trabalhador. Se ele não tiver essa disposição de ficar nu emocionalmente, espiritualmente, diante dos companheiros com quais ele trabalha, lida semanalmente, pelo menos, né, nos trabalhos apométricos, como em qualquer outro trabalho, torna-se difícil criar um grupo comprometido. Estudar e compreender os detalhes da técnica apométrica. Ampliar o comprometimento do grupo. Comprometimento. O indivíduo, o médium chega, está acostumado a atrasar sempre,
faltar, então, em 4 dias por semana ele falta 2. Poxa, como é que você vai contar? Como é que o plano espiritual vai contar? Ou a gente mesmo, como é que o grupo vai contar? Não estou dizendo que não possa faltar, nem que não deva faltar. Todo mundo tem, eu também tenho minhas necessidades. Todo mundo tem. Mas comprometimento. E combater a depressão e o desânimo no trabalho, abandono da tarefa. Já vi uns casos aí cabeludos, que eu vou citar para vocês no trabalho. Lidar com a baixa estima do médium. Paradoxalmente, desenvolver a humildade do médium. Por quê? É muito comum, quando você começa a trabalhar com o médium começa a ver que aquilo funciona, ele se torna soberbo, sabe? Ele acha que está acima de qualquer suspeita, que ele já sabe de tudo. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada em termos de espiritualidade. Eu rogo, porque essas minhas rogativas não servem só para vocês que estão me ouvindo, mas também para mim, que estou ouvindo o que eu mesmo estou dizendo, que quando a gente pisa na sala da apometria, baixar o nariz para baixo, sabe, a cabeça também, e pedir licença para poder trabalhar ali. Porque nós não sabemos nada. Vocês vão ver. Tem aqui uma passagem do médium Vanderlei de Oliveira que eu acho legal a gente refletir, né? Ele publicou certa vez essa frase. Essa coisa de, quando as diretorias dos centros espíritas, né, se reúnem para criar uma verdadeira, como é que eu vou dizer, inquisição sobre certos médiuns, né? Essa coisa de reunir a diretoria da casa espírita para dividir um ponto de vista sobre um trabalhador espírita e suas ideias, é coisa das trevas mesmo. Coisa de gente mal intencionada que quer fazer fofoca sofisticada. Casas onde os trabalhadores se amam, há honestidade emocional, opiniões compartilhadas, gosto pelos diversos pontos de vista, respeito às diferenças e até corretivos se o trabalhador merecer. No entanto, tudo isso é feito à luz do dia, sem hipocrisia e artimanhas políticas que são o modus operandi das trevas. Jesus falou tudo na lata, sem artifícios e nem manobras de bastidor. Então é isso, gente. Isso aqui deve balizar a formação de um grupo, tá? Orientação do plano dos mentores espirituais. Tudo que nós vamos fazer em apometria, nós temos que estudar, em primeiro lugar, fazer comparações, comparar conhecimentos, para compreender isso, depois experimentar, para depois acreditar. Olha só, eu submeti essa inspiração, eu tive essa inspiração em casa, estudando sobre apometria, submeti isso ao meu psicólogo, Dr. Júlio Pérez, que é um neurocientista conhecido, famoso. Ele falou, Carlos, isso é um método científico. E né? Estudar, fazer comparações, comparação entre conhecimentos dentro da apometria e fora dela, compreender a prática apométrica, experimentá-la, experimentar para ver o resultado, aí sim, vendo os resultados, a gente pode dizer que a gente acredita no trabalho. Veja que eles não colocaram nem a crença antes. Acreditar ficou o último item, o quinto item desse método científico. Cuidado! Aqui é uma brincadeira que eu faço. Não enquadre tudo na língua do P, tá? P1, P2, P3, P4, P1000, PT, PCdoB, PSDB. Nem tudo se enquadra naquilo que conhecemos, tá, pessoal? Avalie se realmente é o que você deseja aprender e praticar dentro da apometria. Vê se é isso mesmo que você quer. Realmente. E depois o pessoal é cobrado, aí fica chato, fica bravo com a gente, sabe? Esteja consciente de que você não é um mero ouvinte. Você será chamado a fazer estudos, apresentar conclusões, fazer preparações, conduzir trabalhos e demais tarefas. Não se deixe mover apenas pela curiosidade ou menos ainda pelo confronto de ideias. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Estamos aqui para colaborar melhor com a espiritualidade na transição planetária. Não estou aqui para convencer ninguém. Eu vim fazer o curso porque eu quero ser convencido da apometria. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Não tenho interesse em convencer ninguém, tá bom? Meu comentário pessoal. Pessoal, agora é o Carlos falando. Tudo que eu apresentei aqui serve igualmente para mim, pois eu sou um aluno em busca de mim mesmo. Apometria e reforma íntima caminham de mãos dadas. Apometria sem evangelho é magia negra. Considere-me um ignorante em busca de esclarecimento. Eu também estou procurando me esclarecer. Não espere respostas prontas, porque não tem. Vamos estudar juntos. Daqui para frente tem alguns slides que falam aí sobre ficha de atendimento apométrica, um pouco mais voltado para a espírita, tá? No aprendiz do Evangelho. Tem algumas perguntas, uma forma didática que eu criei. Não vou ler aqui, eu vou deixar que vocês leiam no final. E
E assim, eu pergunto, você está pronto para o desafio? Eu deixo que vocês leiam, espero que vocês gostem da apresentação. Estudem essa apresentação, anotem suas dúvidas. Quem nunca teve conhecimento apométrico ou contato com apometria pode ter uma série de dúvidas, anota, não tem pergunta, não existe pergunta tola, tá? Existem tolos que não perguntam. Então deixe anotado realmente, porque isso já é parte do trabalho de lição de casa para cada um de vocês. Muita paz no coração, até lá, tchau.